Boa noite, irmãos. Boa noite. É muito bom estarmos aqui reunidos, casa cheia. Que maravilha, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade, por permitir que a gente se encontre mais uma vez, para mais uma conversa na noite, sendo que o assunto foi pedido pela casa, para conversarmos sobre um assunto que afeta todos nós, melancolia. Quantas vezes nós estamos melancólicos, né? Quantas vezes a gente quer ficar isolado dentro do quarto, ou lá no sofá da sala, tampando a cabeça, não querendo falar com ninguém, nada agrada, nada alegra. E depois de toda essa situação que nós como humanidade passamos e estamos agora aliviando um pouco e saindo, os medos nos atormentavam, as dúvidas, os números na televisão nos assustavam. E tudo isso contribuiu para que muitas pessoas entrassem numa melancolia duradoura. Nós chamamos de depressão. Né? E essa melancolia, ela é um estado emocional mórbido, doentio, triste, e ela nos pesa, e pesa muito. Porque ela é uma sensação muito desagradável. Pergunte para uma pessoa, por que você está com depressão? O que aconteceu na sua vida? A pessoa não sabe. Mas não sei. Eu só sei que eu tenho uma tristeza muito grande. Eu não consigo me alegrar. Eu não consigo ver beleza nas coisas. E aí ela começa a definhar, ela fica como um caramujo, ela entra para dentro da sua casca e ali ela fica. Não come, não bebe. E chega num estágio que não toma banho, não corta unha, não penteia cabelo, não escova dente. E por que será? E aí nós vamos também ver pessoas que têm tudo. Não perderam entes queridos, têm uma vida financeira razoavelmente bem estabelecida, os relacionamentos bem encaminhados, filhos bem encaminhados, e as pessoas começam a sentir essa melancolia, essa tristeza. E aí pergunta-se, mas o que desencadeou isso? Porque geralmente é um processo que inicia por uma perda, por uma tristeza, por um pânico, né? Um medo. Não, eu não sei. Não sei, não tenho nada, eu tenho tudo que eu preciso, eu não sei por quê. E quando nós não encontramos nada nessa existência, nós temos que começar a pensar aquilo que a doutrina veio nos esclarecer. Porque essa doutrina é a luz sobre o alpendre. Veio iluminar a todos. Não só os espíritas, mas a todo ser. Ela veio mostrar a verdade, que nós não vivemos só esse período que nós estamos aqui. Nossa vida não começou ali no berço e não vai terminar ali no túmulo. A nossa vida vem de milênios. Nós somos muito antigos. O corpo é que tem a idade que nós temos agora, mas o espírito não. Quando nascemos, nós já somos velhos por dentro. O corpinho aqui é desdentadinho, carequinha. Somos o bebê. Mas o espírito é antigo. Mas graças a Deus, essa doutrina esclarecedora nos informa que, pela misericórdia divina, nós devemos esquecer o passado para que possamos viver essa vida com tranquilidade,
para que também possamos reverter quadros antecessores. Mas quando nós chegamos aqui, nós viemos de algum lugar. Nós tivemos todo um processo, todo um trabalho de muitos espíritos encarregados nesse processo reencarnatório para que nós pudéssemos chegar aqui. Houve um grande trabalho envolvendo vários espíritos em função de nós. Quem seriam nossos pais? Quem seriam nossos filhos? Aqueles que nós tínhamos as maiores dificuldades de relacionamento, dentro da nossa família, principalmente com nossos filhos, para que nós resolvêssemos os problemas anteriores pelo amor, porque só dentro da família é que uma mãe ama o seu filho, independente de quem ele seja, de como ele seja. Esse é o verdadeiro amor incondicional aqui na Terra. A mãe não liga quem é o filho, o que ele fez, ela é mãe. Para nós ele pode ser perverso, terrível. E ela é o meu menino, é a minha menina. Quando elas sabem que queimaram um colchão dentro da prisão, elas correm para o portão, desesperadas, para ver se seus filhos estão bem. Esse é amor de mãe. Elas não têm vergonha de chegar e dizer: meu filho matou, meu filho é ladrão, meu filho está preso, não. Elas vão e choram até saber do seu filho. E geralmente esse filho foi um espírito muito divergente do espírito hoje encarnado como mãe dele. Por isso vieram juntos. Por isso vieram mãe e filho, ou pai e filho, ou pai e filha, família. Já notaram que tem a avó que é mais apegada ao neto do que a própria mãe? Aí a gente diz assim: a minha avó é minha mãe. Aquele papel, geralmente, podem ter sido filha e mãe na outra encarnação. E se nós viemos de outro lado, também deixamos pessoas amadas na espiritualidade. Deixamos família lá, porque nós temos família lá também. Estão aguardando o nosso retorno para nos abraçar, para festejar conosco a nossa volta. Quando um filho viaja, ou um ente querido nosso, um amigo viaja e fica fora há muito tempo, quando ele volta e avisa assim: ó, estou voltando. A gente prepara até uma festinha, né? Para poder receber essa pessoa. Nós também somos assim quando retornamos. Nós somos recebidos por aqueles que nos amam, que estão lá em cima, ou à nossa volta. Não existe um lugar materializado. Mas eles nos aguardam e nós sabemos disso. Como sabemos? O nosso íntimo, o nosso espírito sabe. Nós não lembramos. Nós sabemos agora pela doutrina que esclarece. Porque ninguém lembra. Nós não nascemos lembrando de quem nós deixamos ou quem somos lá na espiritualidade. Mas eles sabem, aguardam por nós. E muitas vezes essa melancolia que nós trazemos, segundo o Evangelho, é saudade. Às vezes vontade de voltar. Mas nós não podemos apelar no tempo. Nós precisamos cumprir todo o tempo que nos foi determinado dentro dessa reencarnação, para que possamos fazer tudo o que nós devemos, porque temos deveres a cumprir. E nós precisamos desse tempo vivido aqui na carne,
trabalhar o nosso espírito, trabalhar o lado moral do nosso espírito, porque nós viemos com muita dívida. Nós viemos com muitas pendengas, como se diz. E nós estamos aqui caminhando para resolvê-las. Para não retornar ao erro de antes. Para sermos melhores. Não vamos ficar 100%. Porque nós vivemos na carne. Nós vivemos dentro das tentações do mundo material, das facilidades. Nós ainda escorregamos num lado, firmamos no outro. Então, 100% nós não vamos partir daqui. Mas se nós começarmos a mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para melhorar, é um grande passo. Estamos aproveitando esse tempo. Porque a gente vai se envolvendo com as coisas mundanas, com as coisas aqui da terra, com as coisas passageiras, e nós vamos esquecendo quem somos nós. Nós somos espíritos. E nós vamos voltar. E vamos levar o que de volta? Os mesmos problemas que nos trouxeram para cá? Ou nós queremos voltar melhores? Porque foi para isso que Deus nos mandou. Às vezes as pessoas dizem, mas por que eu sofro tanto, meu Deus? Por que Deus permite que eu sofra? Por que Deus permite que aquela pessoa teve um AVC, ficou paralítica? Deus permite que coloque em prática o seu livre-arbítrio. Deus permite que aquele irmão corrija seu erro. Deus não interfere. Ele é justo, justíssimo. E Ele não passa a mão na nossa cabeça. Nós sabemos disso. Ele nos abraça, nos consola, nos conforta, nos protege, mas Ele não diz assim, deixa passar, não. Como a gente faz às vezes com os filhos, né? Às vezes vai lá brigar com a mãe do menino porque o filho da gente brigou com o menino lá, bateu no menino e a gente ainda sai de casa e vai lá brigar com a mãe do menino. Deus não é assim. Ele diz, eu estou aqui, meu filho, para o que tu precisares. Eu estou do teu lado. Conta comigo sempre. Sempre, em qualquer situação, sempre. Mas o teu débito tu vai resgatar. A dívida é tua. Tu tens que pagar esse débito. E não é castigo de Deus. Porque Ele não impõe. Ele avisa. Agora, se eu não quiser resgatar aquele débito, o problema é meu, a dívida aumenta. Não é assim a dívida na terra? Se eu devo, não tem juro, correção monetária, e juro sobre juro, né? Eu vou sair daqui com o que eu trouxe e mais com o que eu adquiri. E aí, a cota aumentou. Aí eu vou voltar com toda essa bagagem e mais a que eu vou passar aqui. E aí nós entramos nessa melancolia, não sabemos resolver nossos problemas, nessa tristeza. Aí a gente acha que a vida está muito ruim, que Deus não está olhando para a gente, que nada está dando certo. Aí eu vou no centro espírita, vou lá e converso com o seu Altamiro, numa conversa fraterna. Chego e diz, seu Altamiro, por favor, o senhor resolve meus problemas? Já abre minhas portas, meus portões, as minhas porteiras, desculpa, seu Altamiro. Fica tranquilo. Que às vezes chega para a gente e diz assim, dona Lúcia, eu vim aqui para a senhora abrir os portões para mim. Eu digo, não, é difícil, eu não tenho a chave. Quem tem a chave é você. Você vai abrir teu caminho, não eu. A gente vai instruir, mas o resgate é seu. Então é assim que às vezes nós deixamos os nossos problemas aumentarem. E aí a casa espírita não presta, porque não resolveu o meu problema. Não abriu o meu portão. Aí eu saio falando da casa espírita, eu vou para outra porque essa é fraca.
Essa não resolveu o meu problema. O passe aqui é muito fraco. Eu saí daqui com dor de cabeça. Eu fui para casa com dor de cabeça. Os médios daqui são muito fracos. Então eu vou lá para o nosso lar. Lá os médios são bons. Desculpa se eu também. Então eu vou para lá. Lá os médios são melhores. Eu já ouvi isso. Você tem a livre escolha, você pode ir para onde quiser, mas enquanto você não se modificar, nenhum centro vai ser bom. A limpeza tem que ser feita dentro de nós. A consciência está em nós. Nós temos tudo para ser felizes, porque Deus nos colocou aqui para isso, resgatando o que nós devemos e sermos felizes. Deus nunca colocou nenhum filho nessa orbe para ser infeliz. Não. Mas nós nos tornamos infelizes. Porque nós vamos acumulando os problemas e nós não sabemos resolvê-los. Ou nós empurramos o nosso problema para o outro, nós culpamos o outro, achamos que o outro está fazendo o trabalho para atrapalhar a nossa vida, porque a gente sempre culpa alguém. Ou nós culpamos Deus. E aí nós vamos ficando cada vez piores. Nós só somos atingidos pela negatividade se nós abrirmos a porta. Às vezes as pessoas estão fazendo um trabalho para acabar comigo. Enquanto você estiver com medo desse trabalho, você vai absorver todas as energias negativas que tiver à sua volta. E aí você começa a sentir. Porque você está atraindo irmãos que estão no mesmo patamar vibratório. Nem precisa ninguém mandar. Não precisa ninguém pedir para um espírito vir me perturbar. Eu me perturbo. Eu convido quando eu entro nessa vibração. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer em Deus acima de tudo. Eu tenho que acreditar naquilo que o Mestre Jesus veio fazer aqui. Ele não veio perder tempo. Ele não veio mentir para nós. Ele veio nos ensinar, porque ele sabia que nós íamos passar por tudo isso. Que a nossa estadia na carne, ela ia de tempos em tempos, às vezes nós ficamos poucos anos na carne, outras estadas nós ficamos mais tempo, porque depende do tempo que precisamos naquele estágio. Mas ele sabia que ia ser longo. Ele sabia de todos os problemas que nós íamos ter, por isso ele veio mostrar para nós, ensinar e mostrar como fazer. Primeiro, crer em Deus, acreditar que esse Pai de bondade, de justiça, é nosso Pai, está conosco, embora nós não o vejamos na carne. Quando a gente era criança, nos foi ensinado que Deus era um velhinho barbudo sentado no trono, né, julgando os vivos e os mortos. Um vai para o céu, outro vai para o purgatório, o outro vai para o fogo do inferno sempre. Mas aí a gente sabe que tem uma série de coisas envolvidas nessas explicações que não vamos entrar no mérito. Mas Deus é Pai de bondade, de justiça. Jamais Ele vai deixar um filho, porque errou, queimando no fogo do inferno, segundo a tradição. É para isso que nós voltamos. Porque às vezes a gente ouve alguém dizer, essa vida está um inferno, então não precisa um lugar com fogo, um lugar específico. Não, a gente faz da vida isso, do dia a dia. E quando nós cremos nesse Pai, que existe uma vida além dessa, e que nós podemos voltar melhores do que nós estamos aqui agora, nós vamos começando a resolver nossos problemas. Nós vamos começando a entender esses problemas. E vai ficando mais fácil. Mas nós temos que ter fé, que é o que está faltando mais em nós. Porque a gente dizer que crê é uma coisa, mas ter fé é diferente. A gente dizer assim, eu creio em Deus, claro que eu creio em Deus.
Agora dizer assim, não, eu tenho fé, eu acredito que amanhã ou daqui a um ano eu estou curado. Eu sei, eu tenho fé no Deus que é o meu Pai, naquele Deus que vive em mim, porque Deus vive em nós. A centelha divina nos alimenta, porque nós somos filhos dele. Então, crer é acreditar de verdade que ele pode, que ele faz por nós. Porque pensemos naquela passagem do Evangelho. Nós que somos pais tão pequenos ainda, tão errados ainda, nós amamos os nossos filhos acima de qualquer coisa. Se o nosso filho pede um pão, nós vamos dar um pedaço de tijolo, uma pedra para ele comer? Não. Nós vamos buscar o pão onde tiver. Se nós não temos o dinheiro para comprar, nós vamos na casa do vizinho, nós vamos na casa do parente e vamos pedir o pão para o filho comer. Nós perdemos até a vergonha de pedir. Porque mãe é assim. Em primeiro lugar, o filho. E muitos pais também. Se matam a trabalhar debaixo do sol quente, sempre pensando no bem-estar do filho. De voltar para casa levando alguma coisa para a mesa dos filhos. Então, esse é o papel que nós temos aqui. Agora, imagina Deus. Ou se nós pedimos, se o nosso filho pedir um peixe, será que nós vamos dar uma serpente para ele, no lugar do peixe? Não. São palavras do Evangelho. Nós vamos fazer de tudo para dar o alimento para o nosso filho. Assim é Deus conosco. Ele nos dá o que nós precisamos. E nós vivemos em conflito porque nós queremos que Deus nos dê o que nós queremos. É por isso que às vezes a gente acha que Ele não nos ouviu. Porque a gente vai lá, faz uma conversa com Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Deus, ó, se tu me der, eu acendo tantos maços de vela. Deus não barganha. Ele não faz aposta com a gente ou ele não cobra. Deus não é do troca-troca. Eu tenho que chegar para ele e dizer, meu Pai, tu sabes do que eu preciso e eu confio em ti. Entrega na mão dele. Não precisa nem pedir, ele já sabe até. Mas ora com o coração. A oração tem que ser verdadeira, do fundo da nossa alma, não aquela oração corriqueira. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim que oram arrumando a casa. Será que isso é oração? Como que eu vou estar lá sacudindo o lençol, cantando frango, Pai Nosso que está no céu, batendo no... Não tem isso, gente. A oração é eu com Deus, ou eu com Jesus. Tanto que ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Mas não quer dizer que é o quarto físico. As portas do nosso espírito são em nossos olhos. Fiquemos quietinhos no canto, fechemos os olhos, deixamos que o nosso coração vá até Deus, vá até o Mestre Jesus. Porque essa porta só é aberta pelo lado de dentro. Ninguém pode abrir essa porta por nós. E ele só entra se eu permitir. Não tem maçaneta pelo lado de fora. Eu tenho que abrir essa porta e deixar ele entrar. Pensemos nisso. Às vezes a gente acha que Deus abandonou a gente. Não. Está faltando eu abrir a porta. Ela está trancada por dentro. Eu tenho que me entregar em confiança a Deus. E aí, segundo as palavras do próprio Cristo, do próprio Evangelho, essa luz entra e afasta essas tristezas. Porque aí nós estamos vivendo em Deus. Nós estamos com a companhia do Cristo Jesus em nós. E não tem motivo para ser triste. Essa alegria, ela é própria de nós. Nesse encontro que nós temos com o Cristo Jesus. Nós podemos ser felizes, sim. Apesar dos problemas, sim. Se
se nós confiarmos em Deus, se nós confiarmos no Mestre Jesus. As alegrias nós colocamos na nossa vida, assim como nós colocamos as tristezas também. Então nós temos livre-arbítrio. Alguém pode dizer assim, ela não sabe o que está falando porque ela não sente. Já senti sim. Já tive pânico também. Devido a um assalto que eu sofri na minha casa. Já passei por perrengues também, mas eu confiei, até naquela hora, achando que quando ele saísse eu ia levar um tiro, eu me entreguei a Deus e pedi que Ele fizesse que fosse melhor para mim. Mas graças a Ele, eles foram embora e não atiraram em mim. Eu estava amarrada no chão. Então, ali eu aprendi muito mais do que eu tinha aprendido antes. Que quando a gente confia, as palavras que vinham para mim dialogar com eles não eram minhas. Eram palavras que vinham na minha mente. Eu estava sendo intuída o que falar para poder a situação não entrar numa situação pior do que estava. Então a gente consegue sim. E outra coisa que vai nos ajudar muito é trabalhar. Trabalhar como voluntário, seja numa casa de repouso, seja no centro espírita, ajudar. Quanta ajuda precisa às vezes, né? Para vir aqui dar uma ajuda, dar uma espanadinha, passar um paninho, vou lá na casa espírita. A gente está recebendo, não recebe o dinheiro, mas a gente recebe de graça. A gente sai muito melhor do que quando a gente chega. A gente não sente nem o cansaço, a gente sai mais leve. E aí não tem, a gente chega tão cansado que quando a gente vai dormir tem tempo de ficar pensando nas tristezas. O trabalho faz parte desse tratamento nosso. O nosso trabalho remunerado também, fazer com dignidade, com respeito ao local de trabalho, aos colegas de trabalho, àquele que nos emprega. Agradecer porque nós temos trabalho, quantos não têm. Mas o conjunto da obra nos ajuda melhor. Então, quando nós estivermos prontos a perecer, pensemos que existe trabalho na casa do Pai. Eu vou lá falar com a Dona Alda, eu vou lá falar com o seu Altamiro, ou eu vou lá no André Luiz, ou eu vou em qualquer outra casa que esteja perto, eu preciso que eu ajude em alguma coisa. Será que eles não querem que eu fique ali na porta recebendo as pessoas? Depois eu vou aprendendo nos cursos a trabalhar na recepção, mas eu posso ficar ali e dizer sejam bem-vindos. Receber bem é trabalho. A espiritualidade ajuda e precisa dos trabalhadores. Então, meus irmãos, o trabalho nos livra, porque nós estamos ocupados, a nossa mente e o nosso corpo se ocupam. A fé nos tira do caminho escuro, porque quando nós temos fé, nós acendemos uma luz, e essa luz afasta as sombras, porque onde tem luz, não tem treva. Nós estamos num lugar totalmente escuro e nós acendemos um palito de fósforo. Quem está lá no escuro vê o meu rosto, se eu estiver com um palito aqui. Então a luz está em mim. Vamos acender mais do que um fósforo, para que possamos, além de nos iluminar, iluminar o outro. Vamos começar a ter mais intimidade com Deus, que é o que falta para nós. Eu fiz uma palestra domingo. Como está a nossa relação com Deus? Esse era o título. E dava para ficar falando o domingo todo. Então, essa é a pergunta que os irmãos vão levar para casa. Como está a minha relação com Deus? Isso é para cada um pensar. Não precisa nem dizer para o outro. Pense. Será que eu estou tendo um bom relacionamento com Deus? Será que eu estou
vendo Deus? Será que eu estou recorrendo a Ele quando eu preciso ou eu ainda estou em outros campos? Deus não precisa de promessa, tá? Tem gente que promete muita coisa, Ele não precisa. Ele precisa do nosso amor e da nossa fé. Então, meus irmãos, a mensagem é que essa tristeza ela pode ter fim. Mas nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que vivenciar o lado do amor, o lado da fé, para que essa tristeza se afaste de nós. E nada melhor do que nós nos instruirmos. A doutrina espírita é a doutrina reveladora, é a terceira revelação. Então nós devemos estudar melhor, conhecer melhor, ler sobre a doutrina. Não o romance só, mas as obras básicas, porque ali está toda a base da doutrina espírita. Ali nós aprendemos a conhecer que somos espíritos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. São respostas que estão ali, para todos. Não é só para quem está dentro do centro espírita, não, é para todos. E tem o estudo na casa espírita, quem quiser frequentar, porque até é melhor, porque aí pode fazer uma pergunta se não entendeu. O coordenador do estudo vai explicar melhor. Vamos aprender a doutrina que nós simpatizamos, que nós professamos, para que possamos conhecer. E depois lá fora alguém diz assim, mas tu é espírita, tu frequenta o centro. O que é isso, o que é aquilo? Aí a gente ou não sabe ou vai dar uma opinião própria. E está errado. Quando a gente não sabe, a gente diz assim, olha, no momento eu não posso te explicar, mas te prometo que eu vou pesquisar e trago a resposta para ti. Esse é o mais correto. Porque a gente não vai macular todo um trabalho de Allan Kardec. Trabalho de pesquisa, de experiência, de tudo que ele teve, para trazer para nós, esmiuçadinho ali, bem explicadinho, tudo que nós precisávamos saber. Então, quando alguém perguntar e nós não soubermos, eu sempre falo isso na nossa casa espírita, não respondam. Digam que vão pesquisar e levem essa resposta para a pessoa depois. Mas não falem errados, em nome do Espiritismo, em nome da doutrina. Meus irmãos, eu espero que tenha dado um pouquinho de esclarecimento sobre o Evangelho, que levemos para casa essa reflexão, como é que está nosso relacionamento com Deus, nosso contato com Ele, será que estamos tendo esse contato verdadeiramente ou está muito superficial, porque é uma coisa que faz parte de nós precisamos desse contato com Deus. E eu agradeço a cada um de vocês pelo carinho, pelos olhares, pela energia que é dada aqui para a gente, que dá suporte também. A energia que vem de vocês fortalece a nós que estamos aqui. E aqui não tem ninguém superior a ninguém daí. Se estamos falando é porque a gente está aprendendo junto com vocês. A gente está passando também as dificuldades juntos. E tudo que foi dito, primeiro é para mim, que é o ouvido mais próximo da boca é o meu, né? Então, serviu primeiro para mim. Espero que tenha ajudado. Mas vamos pensar mais no nosso contato com Deus. Fiquem com Ele. Que Jesus abençoe a todos e a espiritualidade amiga esteja sempre protegendo e amparando a cada um de vocês. Muito obrigada.